Olá, jovens! Mais um vídeo sobre Getúlio Vargas com o professor Vilarim. Tivemos outros vídeos mostrando desde 1930 até 1945 fases do primeiro governo de Vargas, né? A ditadura Vargas, o Estado Novo, o Estado Moderno. Vimos aquela parte, né? O povo dizendo que queria Vargas, o queremismo. Bem, Vargas volta novamente a governar, agora em 1951, porque ele vai participar das eleições que ocorrem no Brasil em 1950. E ele faz campanha, ele viaja pelo Brasil fazendo proposta de melhorias e conquistas para o trabalhador. Ele falava também com relação à imagem dele, aquela imagem de aquele pai dos pobres, né? Continuava aquelas propostas. E ele foi fazer acordo com os governadores, mesmo aqueles governadores que eram da oposição ao governo de Vargas. Mesmo assim, ele foi conversar com eles. Ele queria mudar a imagem de ditador, não poderia ter mais essa imagem. Então ele foi conversar com os governadores. Vargas, ele era candidato pelo PTB. A sua grande oposição era a UDN. A UDN era o brigadeiro Eduardo Gomes. Mas uma pessoa de grande influência na UDN, um representante da UDN, era o jornalista Carlos Lacerda. Para presidente, Getúlio Vargas. Para vice-presidente, Café Filho. Venceram as eleições. Em 1951, assume o poder com aquelas propostas da sua campanha, né? A proposta de nacionalizar as empresas, enquanto a UDN, que continuou sendo sua oposição, ela era a favor do liberalismo econômico, né? Do investimento de recursos com recursos internacionais. Vargas já pensava em nacionalizar as empresas brasileiras e que os lucros das empresas estrangeiras, que ele chamava de lucros extraordinários, limitasse isso em 10% e o restante ficaria aqui no Brasil. 10% levariam para seus países de origem e o restante seria para investir no seu parque industrial. Investimentos no Brasil. Vargas vai investir nos transportes, vai investir nos portos, vai investir no sistema de energia elétrica e vai fazer a proposta de uma campanha para nacionalizar a extração, o refino e o transporte do petróleo. A campanha era: o petróleo é nosso! Em 1951, a proposta de Getúlio, mas ela vai ser aprovada em 1953, quando vai surgir a Petrobras. Ele também pensou na Eletrobras, mas a Eletrobras não vai sair no governo dele. Vai sair em 1962. Criou o BNDE, um Banco Nacional de Desenvolvimento, com o propósito de financiar crédito para as indústrias. Ele era progressista, para que as indústrias aqui no Brasil crescessem e gerassem mais empregos. Era a sua proposta. Enquanto isso, a UDN mantinha fazendo oposição ao governo de Vargas. Mas ele governou numa época de crise econômica no país. O momento da Guerra Fria,
aquele conflito entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Então, os Estados Unidos controlava a América Latina, esse aparelho de sistema, a economia desses países, e os Estados Unidos passa a cobrar juros da dívida ao Brasil, do que o Brasil devia aos Estados Unidos. E isso vai gerar desemprego, fechamento de empresas, como consequência, greves dos trabalhadores. A greve dos 300 mil, dos tecelões, dos gráficos, a greve dos marítimos, no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro e no Porto de Belém, capital do Pará. Bem, saíram às ruas os 60 mil em São Paulo, com panelas vazias. Protestos do trabalhador. Haviam inclusive saques a armazéns. Esses protestos geravam uma crise em seu governo. Ele vai nomear um personagem que tinha uma grande flexibilidade ao negociar com os sindicatos, com a Associação de Trabalhadores, João Goulart, como ministro do Trabalho. A oposição reclama, chama João Goulart, e João Goulart tinha um apelido que era Jango, chama João Goulart de comunista, pela relação que ele tinha com a classe dos trabalhadores, com as categorias profissionais. E João Goulart faz uma proposta, 32% de aumento. Os trabalhadores saem da greve. E envia para ser votado no Congresso um aumento de 100%. A UDN, não é possível. 100% de aumento para o trabalhador, os patrões não vão poder pagar. Os militares não aceitam, para não perder seu status em relação aos civis. Os civis irão ter um aumento bastante considerável. Mas Getúlio Vargas vai. Naquelas festas do 1º de maio, que nós já vimos em outros vídeos, ele vai anunciar os 100% ao trabalhador. Getúlio começa a ser acusado pela UDN por Carlos Lacerda, o patriarca do roubo, o gerente da corrupção. E os jornais de oposição, o jornal Estado de São Paulo, o Globo do Rio de Janeiro, a Tribuna de Imprensa, que pertencia a Carlos Lacerda, vai atacá-lo. Os militares vão se aproveitar dessa situação. Os coronéis que desejavam fazer uma revolução ou um golpe de Estado, tirar Getúlio do poder. Mas esses coronéis não conseguiram fazer isso. Eles só vão conseguir 10 anos depois, quando eles já são generais e que vão dar o golpe militar no Brasil ou a Revolução de 64, como queiram dizer, ou como alguns historiadores dizem, né? Então, a pressão era para que ele renunciasse. Era o plano de um golpe para ser dado em Getúlio Vargas. Então, esta pressão ia ficando cada vez mais forte. E ela se atenuou no momento que houve um atentado da Rua Toneleiros, em Copacabana, onde morava Carlos Lacerda. Carlos Lacerda ainda consegue escapar, mas recebe um tiro no pé. Mas o seu segurança, um major da aeronáutica, não teve a mesma sorte. E o ferimento foi fatal. Então, Carlos Lacerda vai exigir uma investigação militar, policial militar. Ele vai insistir por isso. E a investigação passa a ser feita.
Esse atentado acontece em 5 de agosto de 1954. Os resultados não vão demorar para saírem e se descobre que foi o mandante, foi o segurança do presidente Getúlio Vargas, Gregório Fortunato. Mas nada se provou que foi Getúlio que mandou. Não houve essa comprovação. Getúlio, pressionado pelos militares, ele vai se reunir com o seu ministério e, reunido com o seu ministério, ele sente a pressão para renúncia, mas não foi a atitude que ele tomou. Getúlio, ele, na madrugada de 24 de agosto de 1954, nos seus aposentos, ele escreve uma carta de despedida e diz: saio da vida para entrar para a história. E ocorre o suicídio. Ele dá um tiro no coração. Revoltas em todo o país. As rádios anunciavam, a TV anunciava, o país comovido e revoltado. Apedrejavam jornais de oposição, apedrejavam as rádios de oposição, apedrejaram a embaixada dos Estados Unidos. Era a revolta do povo. Um povo trabalhadores que receberam benefícios durante o governo, e ele era uma pessoa carismática. Né? Ele tinha grande popularidade. Com a morte de Getúlio, fica no poder Café Filho, o vice-presidente. Bem, jovens, com este vídeo foi feito um resumo do segundo governo de Getúlio Vargas. Sucesso no vestibular, nos vestibulares do Brasil que vocês fazem. Sucesso no Enem. E estaremos de volta em outro vídeo, se Deus quiser. Até mais. Um abração para todos.